Bem-vindo, alunos do terceiro ano. Nós vamos dar início aqui ao quarto bimestre e agora nós praticamente encerramos, nós encerramos o estudo da física clássica, aquela física baseada em todos os conceitos de Newton que a gente viu até o bimestre passado. A partir de agora, nós vamos trabalhar com a física moderna. O que é a física moderna? Ela tem a ver com esse cara que está aparecendo aí na tela. Certo? A gente vai falar para vocês todos os conceitos iniciais a respeito de física moderna, que a gente vai ver agora aqui no terceiro ano, nesse finalzinho de ano, nesse finalzinho de ensino médio, nesse final da grande jornada que vocês tiveram até agora. Certo? Vamos lá para a física moderna. Tem a ver com esse cara que está aparecendo aí na tela. Se você não sabe quem é esse cara, vai saber aqui na aula, mas já deveria saber. Certo? Vamos lá. É um tal de Albert. Então, até agora a gente estudou a física clássica. A física clássica ela é baseada nos conceitos desse cara que está aqui. Até agora que a gente viu, se perguntasse para você quem é o pai da física, Isaac Newton. Newton, das 3 leis de Newton, de todas aquelas fórmulas que a gente viu baseadas na inércia, baseada na transmissão de forças, baseada na termodinâmica, tudo tinha a ver com Newton, até agora. Mas, quando o homem começou a estudar o muito grande e o muito pequeno, a física de Newton já não dava conta de explicar alguns fenômenos. Como assim, professor? Algo muito grande ou algo muito pequeno? A gente vai ver daqui a pouco. Inicialmente, vamos basear aqui nos nossos cientistas, certo? Eu tinha aqui Newton. Então, até meados, no início do século passado, nosso século XX, que a gente acabou de sair fazem 2 décadas, né? Acho que vocês eram, não sei se vocês são millennials, já nascidos nesse século, ou se são do século passado. Mesmo assim, a gente acabou de sair do século XX, certo? É o século onde nós tivemos as grandes transformações da nossa era. Basicamente, grandes invenções, né? Que só desenvolveram agora nesse século com maior rapidez. Bom, mas vamos lá. Então, no início do século XX, certo? Na época lá da guerra e tudo, inclusive, ele teve que fugir da Alemanha porque ele tinha ascendência judaica, ele era judeu. E você sabe que teve toda aquela perseguição. Inclusive, tem uma série muito interessante do canal National Geographic que chama-se Gênios. Se vocês tiverem acesso, procurem. A primeira temporada fala sobre ele, que é Albert, com a letra bem feia aqui mesmo, porque até escrever com isso, Albert, um tal de Albert Einstein, o qual eu tive o prazer de conhecer pouco tempo atrás. Como assim, professor? Prazer de conhecer Einstein? Tive o prazer de conhecer, teve lá no Mangueira Shop. Certo? Tá aqui, ó. Fui riscar, mas tá aqui, Albert Einstein, eu conheci pessoalmente. Particularmente, eu achei ele um cara meio frio, um cara meio calado, certo? Tive o prazer de conhecer, mas ele era meio caladão lá, muito na dele, mal se mexeu. Bom, gente, piadinhas à parte, mas é isso aí. A física moderna, ela nasce com Albert Einstein no início do século XX. Ele começou a fazer, não só ele, como vários cientistas, que a gente vai ver aqui também, começaram a fazer estudos na estrutura atômica. Você sabe que os estudos de Einstein, mesmo a contragosto, deram origem, por exemplo, à bomba atômica. Levaram ao conhecimento da energia atômica, da energia que tinha em um átomo, uma coisa que a gente não conseguia nem ver, e houve uma destruição tremenda na Segunda Guerra, lá em Hiroshima e Nagasaki. Bom, vamos lá. Então, Einstein começou a estudar coisas muito pequenas, certo? O mundo quântico, o mundo dos átomos, o mundo dos elétrons e partículas menores ainda que a gente já conhece hoje, quark, e várias outras. Eu não confesso que eu esqueci o nome agora, neutrinos, partículas ou radiações gama, que a gente chama de partículas, chama de radiação. Então, começaram a se estudar em um mundo muito pequeno que era invisível aos nossos olhos, mas está presente. A gente convive com os átomos, com as moléculas, a gente convive com os elétrons e com todas essas outras que eu falei, né? Em maior ou menor quantidade, dependendo do que eu estou trabalhando. Então, esse foi o início dessa era. Vários cientistas começaram a trabalhar naquela época
em coisas que eram menores do que o átomo, certo? Com partículas subatômicas. Então, começaram a ver que as leis de Newton não funcionavam. Certo? As leis de Newton, né, não eram tão exatas para essas coisas, bem como aí começaram a se estudar e a teorizar sobre a velocidade da luz, algo que era bem mais rápido. Então, de todo jeito, a física moderna, a física quântica, ficava inacessível ao ser humano comum, como é até hoje. Inclusive, esse assunto era um assunto de física mais avançada. Hoje em dia, que tem um pouco mais, a gente conhece um pouco mais, ainda no ensino médio. Eu mesmo, eu não tive esse prazer, né, de conhecer a física moderna. Na minha época não era ainda, não era assunto de ensino médio, a gente já viu um pouco mais. Então, física moderna são os fenômenos que não podemos observar, mas podemos medir ou sentir. A gente sente várias coisas decorrentes da física moderna. Quer ver um exemplo? A fotocélula. Professor, não sei o que é isso não, fotocélula. Fotocélula é aquilo que apaga ou acende um conjunto de luzes de postes. Você sabe aí que o poste, os postes ele acendem ou apagam sem que ninguém precise estar lá acendendo ou apagando, né? Como era antigamente, aqueles postes com fogo. Certo? Hoje em dia não precisa ter ninguém acendendo ou apagando postes. Certo? Eles acendem ou apagam automaticamente. Isso porque no circuito dele tem um dispositivo chamado fotocélula que funciona baseado em conceitos de física moderna, que a gente tem contato, só não sabia. Então, são fenômenos que não podemos observar, mas podemos medir ou sentir. O homem pode medir ou sentir, pode calcular. Foi assim que começaram os estudos nessa área. Ou eventos que acontecem próximo à velocidade da luz. Outra coisa, né, gente? O homem, certo, demora, a gente comemora quando alguma coisa bate a velocidade do som, imagina da luz, gente. Que está 1 milhão de vezes maior. Então, aquela coisa de nave viajando à velocidade da luz, dobra espacial, blá blá blá, é tudo, por enquanto, ficção. Não entendi nada, professor, o quê? Continuando a aula. É uma aula que você vai ficar um pouco voando, mas vai fazendo aí suas anotações, seu resumo. A velocidade da luz, né? Falei de velocidade da luz, tem gente que esqueceu já. Representado pela letra C, que vem do latim celeritas. Já falei isso para vocês nas aulas passadas. E é cerca de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Se for transformar isso aqui, dá 300 mil. E essa canetinha é ruim, certo, gente? Me perdoa. Quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Imagina a velocidade da luz. E a luz vou colocar assim, vou chamar de coisa, entre aspas. A luz é a coisa mais rápida que existe. Não existe nada com velocidade superior à da luz. Um tempo atrás, né? Anunciou-se que alguns cientistas tinham conseguido fazer uma partícula com a velocidade superior da luz, mas depois eles mesmos desmentiram por um erro de cálculo. Por enquanto, a velocidade da luz é intransponível. Aí eu vou dar exemplo aqui, certo? Da coisa da física moderna que batia com a física newtoniana, vamos assim dizer, com a física clássica. Vamos supor, vamos pegar aí um cabedelense, né? Que cabedelense é um ser humano um tanto quanto limpo, higiênico, ele sempre passa jogando. Onde ele passa, desce um rastro de lixo. Mas não vou dizer só cabedelense, certo? Vou dizer que o brasileiro de uma forma geral. E, gente, se alguém aqui de cabedelo se ofendeu, é só uma brincadeira. Mas tem aí esse brasileiro que costuma jogar lixo na rua, principalmente quando está no carro, certo? Que tem guia olhando, né? Todo lixo na rua. Isso é horrível, viu, gente? Não façam isso. Nem de carro, nem sem carro. Então é o seguinte, gente. Pela física de Newton, o que acontecia? Digamos que esse carro esteja a 40 km por hora. Se você joga o lixo, a velocidade vai se somar, né? E você consiga jogar o lixo aqui. Ó, joguei com a força que impulsionou ele a 2 km por hora. Ora, as duas velocidades vão se somar, né? Então esse lixo ele sai a 42 km por hora. Ele vai somar as duas velocidades. Ele sai mais rápido que o carro mesmo, porque vai se somar as velocidades. Certo? 42 km por hora. Lembra que ele fosse a zero. Pronto, vou jogar a zero. Ele saía a 40 km por hora, porque eu somo as velocidades. A gente, inclusive, já fez um monte de exercícios com isso. Já disse até que é perigoso descer de qualquer ônibus em movimento por conta disso. Porque sua velocidade é zero quando está descendo do ônibus, mas a velocidade do ônibus, digamos, é 10 km por hora. Se você descer do carro, sua velocidade em relação ao solo vai ser de 10 km por hora. Porque vai somar 0 mais 10 fica 10. Então é por isso que não se deve descer de veículos em movimento.
Já expliquei isso lá no primeiro ano, isso é bem fácil para vocês. Velocidade relativa se somam de dois objetos, certo? Se somam. Você jogar um lixo. Agora suponha que esse mesmo brasileiro, esse filho da mãe, esse infeliz, esse porco, foi sorteado para uma viagem espacial. Está lá uma viagem espacial e essa nave está à velocidade da luz. Coisa que, logicamente, hoje em dia ainda não é possível, mas só para testar aqui uma coisa, né? Como dizem na internet. Vou testar aqui uma coisa. Mas essa nave esteja à velocidade da luz, o que hoje em dia não é possível. Aí o brasileiro, o infeliz que estava lá no carro, jogou um lixo aqui, ó. Jogou um lixo também, inventou de jogar um lixo aqui. Certo? Pegou um tonel de roupa aqui e jogou. Então, o que acontece com esse objeto aqui? Era uma barreira que a física moderna não conseguia explicar. Por quê? Pelas leis newtonianas, pela física clássica, você teria que somar as duas velocidades, né? Então, obviamente, lembra do lixo? O lixo não ficou mais veloz do que o carro? Isso aqui iria ficar mais veloz do que a nave. Só que a nave já está aqui na velocidade da luz, gente. Deixa eu ver a nave aqui. Aqui, ó, C. Está na velocidade da luz. Como é que o lixo que eu joguei vai estar na velocidade maior do que a velocidade da luz? Não pode. A velocidade da luz era o limite. Tá aí uma confusão que dava. Tá vendo? Na velocidade da luz começava a dar algumas confusões se você aplicasse os conceitos de física que a gente conhecia até hoje. Não dava para aplicar. Tinha que ser diferente. Então, no máximo, esse lixeiro aqui ia ter também a velocidade da luz. Não pode ficar com velocidade superior. Aí Einstein dizia que tudo era relativo. Tá vendo? A gente já tinha falado sobre isso também. Que é justamente a teoria da relatividade que ele estabeleceu alguns conceitos em 1905, olha, início do século passado, início do século XX. Século 10 e 10, né? Formulou alguns preceitos que eu vou falar agora, antes de encerrar a aula. Primeiro, e são preceitos assim, de novo, pode não ficar igual aquele gif que eu coloquei ainda agora, o cara com cabelo, não entendi. Tente se concentrar, tente ver, certo? Porque são conceitos para gente que está com a física clássica na cabeça, são conceitos que vão ficar meio assim abstratos. Você tem que ler e tentar entender. Vê isso aqui, ó. Um objeto em movimento, isso na velocidade da luz, certinho? Estou falando na velocidade da luz. Sofre uma contração do seu comprimento na mesma direção em que ele se move. A professor não entendi. Sofre uma contração do movimento. Olha aqui, ó. Se o objeto estiver na velocidade da luz, certo? Um observador vai ver esse objeto bem menor. Um pouco menor, sei lá. Depende de como ele vai enxergar. Certo? Isso aí é um dos preceitos da teoria da relatividade. Ainda não entendi. Tentei colocar no GIF aqui para você ver. Isso é porque a gente não consegue enxergar isso na velocidade da luz. Certo? Olha na velocidade da luz aqui. Esse GIF está mostrando para você. Ó. Se socorresse na velocidade da luz. Está vendo? Ó? O objeto, para percorrer aquela distância, ele teria que ter sofrido uma contração quando do movimento à velocidade da luz. Um pouco complicado, né, gente? Dá uma olhadinha, estuda. Vamos olhar para o segundo preceito. Então, o que eu quero que vocês aprendam assim? A teoria da relatividade diz que se um objeto se desloca à velocidade da luz, ele sofre contração do seu tamanho. Não é simplesmente um achatado, certo? É para um observador. 2. Olha essa aqui. Eita, essa aqui é que vem para arrebentar com seus miolos. Um relógio em movimento bate mais devagar. Ou seja, o tempo naquela nave que está à velocidade da luz, relativo a quem está do lado de fora, passa bem mais devagar. Isso quer dizer que é possível, na velocidade da luz, viajar para o futuro. Na volta que pode. Sabe? De volta para o futuro só ia para o futuro, não para o passado. Certo, gente? Embora tenha outras coisas chamadas buraco minhoca, que tenta explicar a velocidade para trás, blá, 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 blá. Tá, quer ver uma coisa bem interessante, que pode até fazer você entender melhor, até do que minha aula, eu confesso? Assistam o episódio sobre viagem no tempo da série... eu esqueci agora, acho que é Mistério da Ciência, do Castanhari, que está lá na Netflix, certo? Dê uma olhadinha, ele explica, não é porque só a voz dele, mas é porque ele tem exemplo, né? Tem a computação gráfica a favor dele, aqui eu só tenho no máximo os GIFs para explicar para você. Certo, gente? A série do Castanhari,
Interessante. Bom, aqui é o seguinte, o tempo passa mais devagar para quem está na velocidade da luz. Um conceito que foi, inclusive, explorado no filme, um filme antigo já, Planeta dos Macacos, a primeira versão. Eu até indico para vocês que é um bom exemplo para quem gosta de obra de arte, para quem gosta desse cinema bem cult, certo? Mas é interessante, porque é um filme cujo final é impactante. Para quem gosta de história do cinema, é bom assistir. E se você não tem contato com nenhum outro filme Planeta do Macaco, isso é bem interessante. Mas voltando aqui. Então o tempo ele passa devagar para quem está à velocidade da luz. Agora não é devagar para você que está aqui na velocidade da luz. É em relação com quem está do lado de fora. Certo, gente? É em relação com quem está do lado de fora. Tudo é relativo. Inclusive, e isso tem lá no episódio do Castanhari também, certo? É Mundo Ciência, se eu não me engano. Bom, tem lá no Instagram do Meia Entrada, fazer aqui um merchandising. Dê uma olhadinha lá que tem falando. Esqueci agora o nome, para a cabeça. Mostrando que a gravidade ela também afeta a questão do tempo. A gravidade também afeta a questão do tempo. E por último, que massa e energia. Essa é o mais simples. Mais simples assim, quando a gente vê a equação, né? Massa e energia pode ser convertida entre si. A gente já tinha visto isso meio que paralelo em algumas aulas. A gente diz assim, ó, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Quem foi que disse isso? Einstein? Errou! Foi Lavoisier, considerado o pai da química. Veja que as ciências aí se entrelaçam. Então, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Que era relativo à conservação da matéria. A matéria ela não pode ser destruída, a massa não pode ser destruída, só transformada. Aí a mesma coisa a gente via lá no segundo ano em termodinâmica. A energia não se destrói, a energia se transforma. Não era a primeira lei termodinâmica, conversão de energia? Então veja, se eu posso converter a massa e também posso converter energia, não posso destruir nem criar massa, não posso destruir nem criar energia, vai existir algum mecanismo que eu possa transformar ou alguma relação entre elas, entre massa e energia. Certo? Então Einstein foi o primeiro cara a enunciar essa conversão. E a lei de Einstein, bem famosa, a gente já viu em GIF, em propaganda de TV e tudo, está aqui. Ó. É igual a mc ao quadrado. É minha energia, está aqui em inglês, equals é igual, mass é minha massa, certo? A energia igual a massa, mas relacionado com a velocidade da luz. Estão vendo aí, gente? Relacionados com a velocidade da luz. Senão não seria física moderna, senão seria física quântica. E aqui está ao quadrado square, ao quadrado speed of light, que é uma constante, a minha velocidade da luz. Pronto. Feito isso, já deu um bug aí na cabeça de vocês, né? A aula de hoje é pesada, embora tente colocar aqui de uma forma até um tanto quanto divertida. Eu indico de novo a série do Castanhari, que fala sobre o episódio que fala sobre viagem no tempo, dá uma esclarecida melhor, porque ele tem a computação gráfica a favor dele. Mas vamos para os nossos exercícios. Isso é bem mais simples, né? O conselho é que você dê um pause e tenta resolver e depois confere, certo? É considerado o pai da física moderna. Tá? Física moderna, Galileu não, Newton é o pai da física clássica. E a resposta correta é a letra C, Albert Einstein. Stephen Hawking, embora tenha sido considerado um dos gênios da nossa era, certo? Ele não é considerado o pai da física moderna. Em relação às teorias da relatividade restrita e geral, sim, que eu esqueci de falar, né? Esse início, a gente estudou a teoria da relatividade restrita, certo? Que tem a ver com referenciais, certo? A relatividade geral é para tudo. Certo? A única diferença a restrita engloba outras coisas que a gente vai ver ao longo desse quarto bimestre. A teoria da relatividade restrita estuda fenômenos em relação a referenciais não iniciais. A teoria da relatividade geral é uma segunda teoria feita por Einstein, na qual erros em relação à teoria da relatividade restrita, ele não corrigiu nenhum erro, né, gente? Uma complementou a outra. Isso aqui está errado. A teoria da relatividade geral aborda fenômenos de ponto de vista não inicial. Ambas as teorias foram desenvolvidas na segunda metade do século XIX.
A resposta correta, essa restrita que foi a que a gente falou na aula agora, certo? São referenciais inerciais. Então, o que está errado aqui, ó, é esse não, certo? Só para dizer. Então, a teoria da relatividade geral aborda fenômenos de ponto de vista não inercial. Esse aqui é o correto, que é o que a gente vai ver futuramente. Isso pode causar uma certa confusão para vocês. Uma das teorias foram desenvolvidas na segunda metade do século XIX. Não. Primeiro veio a geral e depois primeiro veio a restrita e depois a geral, certo? Sobre os postulados da relatividade, marque o que for falso, fake. As leis da física são as mesmas para todos os referenciais que mantêm velocidade constante e que estão parados. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para qualquer referencial e vale 3 × 10⁸ metros por segundo. Esse aqui a gente já sabe, isso aqui é bem fácil. Correto. Ele que é o falso. As leis da física são as mesmas em todos os referenciais que mantêm velocidade constante e que estão parados. A velocidade da luz tem o seu valor máximo no vácuo. Olha, quando uma questão negar a outra, você já sabe que uma das duas vai estar errada. Olha aqui o que ele está dizendo. Que a velocidade da luz tem 300 mil metros por segundo. É 300 mil quilômetros por segundo. Então, o que está errado aqui é a letra C por conta desse valor. Certo? Os postulados da teoria da relatividade fundamentam a teoria da relatividade de Einstein. Obviamente, né, aqueles postulados que a gente viu, eles embaseiam toda a teoria que Einstein passou, inclusive para ser considerado o pai da física moderna. A teoria da relatividade restrita prevê que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, independente do estado de movimento relativo entre eles. Praticamente já deu a questão. Com base nessa afirmação, imagine duas naves que viajam no espaço com velocidades altíssimas, em uma mesma direção, mas com sentidos opostos. Uma nave para cá e outra para cá. Não precisa necessariamente bater, não, certo? Tem a primeira nave e a segunda. Se cada nave possui velocidade V, a velocidade da luz no vácuo é C, a luz, veja que ele não está perguntando velocidade relativa, a luz percebida pelo piloto teria velocidade. Olha, gente, a luz não obedece às leis de Newton, certo? Que você somar ou subtrair velocidade. Ela tem sempre a mesma velocidade. Falei para vocês, ó. Letra D. Certo? A luz tem sempre C, não interessa de onde eu estou vendo, para onde eu estou indo, para cima ou para baixo. A resposta correta é a letra C. Sobre a teoria da relatividade, marque o que for verdadeiro. Verdadeiro, certo, gente? Ó, verdadeiro. O tempo é uma grandeza absoluta. Einstein diz que não existe nada absoluto. Tudo é relativo. Então, quem sou eu para negar Einstein? Show. Para o objeto na velocidade da luz ocorre a contração do tempo. Eu falei isso aqui, gente? Contração do tempo? Não, né? Certo? O tempo passa mais lento, mas ele não se contrai, não. Show. Para o objeto na velocidade da luz ocorre a contração dos comprimentos. Opa, cheguei aqui na questão. Letra C, disseremos aprovados cedo, se quiseres. Letra C, de velocidade da luz. Para o objeto na velocidade da luz ocorre a dilatação dos comprimentos, também não. Resposta correta, letra C. E com isso, nós encerramos essa primeira aula do quarto trimestre, nos anos segunda-feira, para indagar vocês e falar um pouco a respeito dos conceitos que tem aí no livro também. Certo, gente? Até lá!